quero aqui deixar claro que mais deputados, a partir da nossa resistência, passaram a entender o processo. A partir da nossa obstrução, passaram a ficar mais atentos na verdadeira proposta que é o regime. Quais são as maldades, as crueldades que o regime traria se ele fosse. Eu tenho aqui, senhor presidente, diversas matérias que a gente, ao longo do processo de obstrução, que a gente veio pesquisando, onde mostra os governadores falando o que é o regime, o Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio Grande do Sul, mostrando que hoje eles estão num beco sem saída, colocado a camisa de força chamada regime de recuperação fiscal, que não aguenta pagar os juros, que a dívida é impagável, e é isso que a gente veio falando o tempo todo. Mas o pior de tudo isso, a destruição do serviço público e o congelamento de salário dos servidores. E por isso, outros deputados e deputadas passaram a entender o quanto ruim é a proposta do regime de recuperação fiscal e que a proposta apresentada pelo nosso presidente, Tadeu Martins Leite, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, é muito mais viável, ela não sacrifica as políticas públicas, ela não destrói as carreiras dos servidores públicos e ela resolve o problema da dívida, sem deixar Minas estagnada. Então, vamos ouvir aqui agora a fala do líder do bloco do governo, o deputado Cássio Soares, por gentileza. Né, ao projeto tal qual foi apresentado pelo governador, a proposta do senador Rodrigo Pacheco, como é que está a divisão ali? Olha, eu digo que quando nós tínhamos apenas uma opção, que era adesão ou não ao regime de recuperação fiscal, até aqueles deputados do meu bloco, que são deputados governistas, estavam incomodados, sabendo que essa era a única posição. E aí, vindo uma outra proposta, eu posso afirmar que essa segunda proposta passou a ser o plano A da Assembleia e, conforme vimos o governador essa semana com o senador Rodrigo, passou a ser o plano A também do governo do Estado. Então, isso trouxe um alívio, um conforto muito grande. Sobretudo porque, conforme foi dito aqui, o congelamento de salário, ou pelo menos a não recomposição salarial inflacionária dos servidores públicos por algum tempo, não é nada justo. Se temos alguma coisa que é sagrada nessa vida, é o salário do trabalhador, do funcionário que sai de casa cedo, entrega a sua força de trabalho e ao final do dia volta para casa. E isso estava sendo um motivo de muito incômodo de todos nós, independente de lado político dentro da Assembleia. Então, dessa forma, eu creio que esta proposta vinda de Brasília uniu toda a casa, uniu o Estado e queremos que a solução seja dada o mais rápido possível. Eu quero primeiro aqui parabenizar o deputado Cássio Soares, líder do bloco do governo nesta casa, dizer que ele realmente enxergou as mesmas atrocidades que a gente enxergou em relação ao serviço público e aos servidores. Eu vou destacar aqui, porque eu pedi à minha assessoria que fizesse a transcrição na íntegra da fala do deputado Cássio Soares, e ele diz o seguinte: então isso trouxe um conforto e um alívio muito grande, falando da proposta do Rodrigo Pacheco, sobretudo porque, conforme dito aqui, o congelamento de salário, ou pelo menos a não recomposição inflacionária dos servidores, por algum tempo, não é nada justo. O servidor sai de casa, né, Renato Barros? Entrega a sua força de trabalho, volta para casa dizendo cumprir a minha missão. E o Estado diz para ele assim: agora eu congelo o seu salário por 9 anos e você sofrerá uma perda inflacionária do poder de compra do seu salário de 55%.